O versículo 17 de Lucas capítulo 15 diz que esse filho caiu em si. Veja, de um filho herdeiro, de um pai rico, próspero, ao se tornar um cuidador de porcos e desejar comer a lavagem, as bolotas dos porcos. Quando ele notou o desejo, quando ele percebeu o desejo de comer a lavagem dos porcos, a Bíblia diz que nesse momento em que ele estava externando a sua natureza, a pior das suas naturezas, por causa da sua necessidade e fome, ele caiu em si. Uau! Ele caiu em si. Veja, isso quer dizer que ele estava tomado de um entendimento enganoso. Desde o momento que nasceu em seu coração o desejo de sair da fazenda, da casa do pai, pegar a sua parte da herança e ir a uma terra distante e viver coisas que ele não tinha vivido e sentir coisas que ele não tinha sentido. Desde esse momento ele estava dominado por um engano, por um grande engano, e agora ele caiu em si. Isso quer dizer que a força desse engano se dissipou e ele percebeu o que ele havia feito. No fundo do poço, lá no fundo, no mais profundo do abismo do sofrimento, solidão, vergonha e humilhação, esse menino caiu em si. Ele percebeu o que ele tinha feito. Ele percebeu que ele havia deixado o pai. Ele percebeu que ele havia sido egoísta em pedir a herança. Ele percebeu a sua ingratidão com o pai, pensando apenas em si mesmo e não pensou no pai. Ele caiu em si. Ele soube o que ele estava fazendo. Agora ele sabia que tudo aquilo que ele havia feito era o engano da autodependência. Antes ele era dependente de Deus, mas o engano de ser independente, de fazer as coisas que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem que haja um peso de responsabilidade, sem que haja alguém para dizer você está errado. Ele se libertou desse alguém que dizia está errado. Mas agora ele caiu em si. E cair em si é uma bênção maravilhosa. Cair em si significa que agora ele voltou a pensar da maneira certa. Que agora ele voltou a ser o que ele foi um dia. Ele começou um processo de ser o que ele era lá na casa do pai. Ele caiu em si. Cair em si é muito bom. Cair em si é necessário. E às vezes as pessoas só caem em si no fundo do poço, nos seus limites, quando elas veem que não há mais saídas, que não há mais escapes, que não há mais caminhos, que não há mais maneiras de se livrar da situação que está acontecendo. Então elas caem em si. Então elas não vão pensar mais em pedir ajuda para um cidadão daquela terra distante. Ou elas vão cair em si. E quando caem em si, é o começo da volta. É o começo de voltar, de retornar para a casa do Pai. Cair em si é perceber que é momento de se arrepender, é momento de voltar, é momento de aceitar a dependência de Deus ao invés da autodependência. Cair em si. Muitos de nós, muitas pessoas, elas devem cair em si. Uma hora ou outra vai estralar, uma hora ou outra vai acontecer. Elas vão cair em si, elas vão perceber. Quantos filhos vão perceber o que as mães diziam: você está no caminho errado. Quantas pessoas vão perceber que, deixando a casa de Deus, elas fizeram a pior escolha da vida delas.
Eu me lembro de ter visitado uma pessoa há muitos anos atrás e ela estava num sofrimento muito grande, e ela era da igreja e ela estava vivendo a vida da igreja. E quando eu cheguei, ela disse assim: o pior erro da minha vida, pastor, a coisa mais errada que eu fiz não foi viver no mundo, mas foi ter deixado a casa de Deus. Ela caiu em si. Cair em si é uma coisa necessária. E quando nós caímos em si, quando as pessoas que abandonam a casa do Pai, elas caem em si, elas vão chegar à conclusão de que a pior coisa que elas fizeram não foi se prostituir, não foi usar as drogas, não foi entrar na onde elas entraram, não foi fazer o que elas fizeram, não foi ter parcerias que elas tiveram, mas a pior coisa que elas fizeram foi deixar a casa do Pai e o próprio Pai. Então elas caem em si, elas percebem. Meu irmão, você que deixou a casa de Deus, que você caia em si, que você caia em si, que você volte, que o engano se dissipe na tua vida, que o engano se quebre em você e você volte para os braços do Pai, porque os braços do Pai estão abertos.